Oi, maravilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma convidada mega especial, comemorando o primeiro ano do podcast Café com Mulher. E do mesmo jeito que foi o ano passado, falando sobre a conscientização do Outubro Rosa, esse mês que é tão espetacular e que a gente tem que ter essa conscientização. Eu estou aqui hoje com uma convidada mega especial, que é a Fran. Se apresenta aí pra gente, Fran. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Franciele, mas podem me chamar de Fran. Tenho 32 anos. Hoje sou uma paciente oncológica. Sou maquiadora. Trabalho também em uma instituição financeira aqui da cidade. Atualmente não estou afastada, né, devido ao tratamento, mas luto aí com câncer já há 2 anos. Tive um primeiro diagnóstico, depois tive uma recidiva dele. E estamos aí, de acordo, né, com a vontade de Deus, vivendo e levando aí o melhor da vida. E por que, né, gente, trazer a Fran aqui para poder contar essa história dela? A Fran é uma pessoa maravilhosa que eu conheço já há um tempo e eu admiro muito a forma com que ela leva essa doença, porque muitas das vezes a pessoa tende a desesperar tendo um diagnóstico desse. Mas a Fran não. A Fran ela tem uma forma leve, especial, um jeito único dela de trazer isso. Então eu acho que é especial trazer um pouco disso para vocês que estão aí e também para trazer um pouco dessa conscientização, que é algo que a gente falou anteriormente. Fran, conta pra gente no primeiro diagnóstico, né, que esse é o segundo, ela vai contar melhor. Conta pra gente como foi receber esse primeiro diagnóstico há uns anos atrás. Olha, aos 30 anos, né, quando a minha vida estava relativamente tranquila, na melhor fase da minha vida, eu estava à noite, um domingo, assistindo Fantástico, que eu adoro, e aí minha mão veio até meu peito, assim, na região do pescoço. E aí eu senti um nódulo. Aquilo dali eu já fiquei preocupada e durante aquela noite eu já não dormi bem. No dia seguinte fui procurar uma instituição de saúde e para me acalmar, para me falar que era algo normal, que era, né, um nódulo, que seria uma glândula mamária, uma coisa tranquila, né? Tudo se espera, né? E eu fiquei pensando no que poderia ser melhor ali, que seria apenas uma coisa da minha mente. E aí, no dia seguinte, fui em busca, custei dormir aquela noite, e aí tive 2 dias depois, consegui agendar a minha médica. E aí, quando eu fui até ela já ficou um pouco desesperada quando ela passou o ultrassom e tudo. Mas aí ela tentou me dar uma tranquilizada, que poderia ser um nódulo benigno, enfim, alguma coisa do tipo. Mas algo ali no meu coração, por mais que eu tentava pensar positivo, já era Deus confortando ali, né, pra mim, que algo diferente viria e que eu precisaria enfrentar um desafio. Então, a médica me orientou, né, me passou os próximos passos de biópsia e tudo mais. E aí, pós esse período, precisa-se aguardar a resposta. E aí, nessa resposta, o meu coração já estava muito aflito. Mas já era Deus trabalhando em mim o que seria vivenciado de novo ali naquele período. E nesse período, eu não sabia o que eu ia enfrentar, não tinha ideia do que iria acontecer, mas sempre com muita confiança em Deus. Então, naquele período que eu ainda nem tinha o diagnóstico, eu já falava, Deus, eu não sei o que será, mas eu preciso da sua força comigo. Independente do que seja, me direciona. E naquele período, as coisas já foram sendo trabalhadas e Deus já foi colocando as coisas e pessoas certas no meu caminho, coisas que já foram sendo direcionadas. E aí o tão temido diagnóstico. E aí carcinoma invasivo. E aí, quando eu tive o diagnóstico mesmo, a sensação inicial é um buraco que se abre e que você vai entrar naquele buraco. A sensação é essa. E quando, né, fui dar a notícia para as pessoas mais próximas de mim, inicialmente, todo mundo, o chão de todo mundo desaba assim como o meu estava desabado. Mas eu fui e falei, gente, eu não quero dar uma notícia para uma pessoa e essa pessoa abrir a boca e ficar pior que eu, chorando e, né, muito desesperada. E eu falei, não, eu vou tentar, né, ficar de uma maneira mais tranquila. E aí eu falei, olha, para que outras pessoas assumam esse papel junto comigo, eu preciso ser forte, eu preciso estar forte
para com que essa pessoa também fique bem, porque eu estou bem até então, né? E eu comecei a pesquisar, saber algumas coisas sobre a doença e eu vi que realmente a mentalidade mudaria todo o percurso, mudaria todo o trajeto. E eu sempre fui uma pessoa muito alta astral. E aí com isso eu falei, não vai ser esse período da doença que eu vou viver para a doença. Não, o câncer está aí, mas pode ser vivido, né, com leveza, com tranquilidade, né? E acredito eu que o câncer não é o único problema do mundo, né? Eu tenho um problema, você tem outro problema, e a maneira que a gente encara ele é o que vai mudar tudo, é o que vai determinar tudo em relação à vida, né? E aí tive esse diagnóstico inicialmente, e aí quando eu comecei a ver as pessoas, né, tendo esse desespero inicial, eu falei, não, eu não posso desesperar as pessoas, porque senão vão me desesperar também. Então, onde que eu já assumi um papel de ficar mais tranquila, de dar uma notícia, ó, gente, tô com câncer, mas vou vencer. Então, assim, de uma forma mais tranquila. E realmente, passar essa força, né, essa vontade de que tudo ficaria bem, para outras pessoas, elas ficavam mais tranquilas também. Então, inicialmente, o primeiro diagnóstico veio dessa maneira. Não é um diagnóstico fácil, mas principalmente com confiança em Deus e com positividade, acredito que a gente pode vencer tudo na vida. Com certeza. Mas uma coisa importante que, né, de tudo que a Fran falou, que foi muito bacana, mas uma parte importante, a Fran tinha 30 anos, né, gente? Então não existe essa idade, porque as pessoas têm a grande mania de começar a ter o autotoque, esse autoconhecimento de forma geral, depois de uma certa idade, porque acha que pessoas mais novas não vão ter problemas. Então, graças a Deus, né, Fran, você teve esse toque ali que nem foi tão pensando no câncer. Sim. E aí ela descobriu, mas imagina se ela não tivesse conseguido observar aquilo naquele momento. Então, um recado tão importante. Gente, se você é mulher, você tem que fazer esse autotoque, esse autocuidado, independente da sua idade. Então, tenha esse cuidado com você mesmo, tenha esse respeito com você mesmo de se olhar e de se conhecer. E diante de tudo isso que você falou, Fran, o que eu acho mais bacana, com certeza, é o que eu converso muito com você, é porque você deixou as pessoas, isso que você falou, você deixou as pessoas sentir que isso era leve. Porque quando a gente vê uma pessoa da idade da Fran, e a Fran sempre foi muito vaidosa, tinha um cabelão, você pensa em tudo, menos que a pessoa tem que ficar forte. Então você fica ali, às vezes, atrapalhando um pouco o resultado da pessoa, porque você fica querendo trazer muita ansiedade para a pessoa, e na verdade a Fran já trouxe essa leveza e todo mundo que estava em volta dela recebeu essa leveza. Mas e aí, depois desse diagnóstico, né, Fran, você começou o cuidado, teve a questão do cabelo também. Qual das partes, assim, nesse primeiro diagnóstico que você acha que foi mais difícil para você vivenciar? Certo. Olha, inicialmente o cabelo para mim não foi um problema. Eu comecei a olhar para dentro, de verdade. Eu acredito que a partir do momento que a gente tem um diagnóstico ou qualquer problema na vida, a gente começa a mudar o foco das coisas. E aquilo dali eu comecei a ter outras visões de coisas que antes eu não tinha. Então, onde que eu acredito que tudo tem um propósito. Então, de fato, esse propósito é para você ter uma outra visão da vida. Então, de fato, a vida toda sempre fui muito vaidosa, sempre gostei. E eu falei, não vai ser agora que isso vai tirar o meu brilho, não vai ser a falta do cabelo que vai tirar o meu brilho, enfim. Apesar, né, de gostar muito do cabelo grande, que sempre tive e tudo, eu falei, não, vou dar novas, ressignificar isso, né, vou dar novas visões em relação a isso. E aí, o cabelo pra mim foi super tranquilo de lidar, gostei de mim careca. Ficou linda. E, enfim, em relação ao autocuidado, a questão também do autoexame, importantíssimo, lembrando que os meus exames estavam em dia, estava com o ginecologista em dia, né, anualmente nós mulheres precisamos ir, e mesmo assim, né, nesse período, descobri o nódulo. Então, onde sim tem a necessidade de conhecer o nosso corpo, de nos conhecermos, né, de estar com o autoexame em dia, estar também com os exames, com a ida no ginecologista, não só para o câncer de mama, mas para todas as doenças, né, envolvidas aí com nós mulheres.
E aí eu te perguntei sobre a questão Sim. da parte que você achou mais difícil assim, nesse primeiro momento. Entendi. Olha, nesse primeiro momento, a minha dificuldade maior foi lidar com alguns profissionais de saúde que não tinham tanta empatia conforme eu esperava que teria. Então, a minha maior dificuldade foi isso. Lidar com alguns profissionais da área que, para eles, eu era uma paciente qualquer. E aí, gente, infelizmente, a gente toca nessa parte da questão do profissional em várias doenças, né? A gente tem que lidar com a doença, que já é algo difícil, e às vezes a falta da empatia do profissional. Claramente, a gente queria que todos os profissionais da área fossem pessoas que realmente estivessem ali por amor, porque gostam da profissão, mas infelizmente nem sempre isso acontece. Mas, por isso também, ter alguém que te apoia do seu lado é tão importante. Então, a pessoa que está vivenciando qualquer tipo de doença, quando ela escolhe e aceita a ajuda do outro, eu acho que isso ajuda muito, porque nem sempre os lugares que você vai chegar, você vai acessar pessoas boas. Então, você tendo essa pessoa boa no seu apoio, isso muda muito. E eu sei que isso mudou muito para você, né, Fran? Com certeza. Você tem uma rede de apoio lá na sua casa, sua mãe, sua família, seus amigos, Sim. gente, né, no geral, que te ama muito e tá sempre com você. Como que foi a importância da família nesse momento para você? Fundamental, sem dúvida, sem eles, eram eles que me davam força e eu que dava força para eles. Essa troca é muito bacana. E assim, de fato, sem a rede de apoio, tudo fica mais difícil. Então é bom mesmo a gente, às vezes, né, por mais que a pessoa não goste tanto, né, dos mimos em geral, porque, né, todo mundo quer te proteger, quer te colocar numa bolha, enfim. Mas esse cuidado é importantíssimo, de fato, de mandar uma mensagem, coisas simbólicas. Porque eu falo que a partir do momento que você vivencia algumas dificuldades na vida, são coisas simples que fazem a diferença. Então, de fato, coisas simples. E a minha rede de apoio é maravilhosa. Nossa, tenho uma família maravilhosa, tenho amigos maravilhosos e não tenho o que questionar, só mesmo agradecer. E aí, gente, a Fran passou por esse período, né? Venceu o câncer pela primeira vez, depois entra num período aí que tem que ter um cuidado, né, mensal, né, Fran? Isso. Para poder avaliando. E aí chegou um certo momento que ela descobriu novamente que ela estava com câncer. Como que foi esse momento da cura, a primeira Sim. cura que foi maravilhoso, Sim. para esse momento que foi o buraco que se abriu novamente? Sim. De fato, foi um dos momentos mais difíceis, porque a pessoa ter o diagnóstico de câncer não é fácil, mas ter ela, né, novamente, a reicidiva do câncer, realmente foi um dos momentos mais difíceis para mim. Porque é um momento que você está começando a voltar à sua vida. Já tinha voltado para o meu trabalho, cabelo já começando a crescer de novo, então você está sentindo a sua vida de volta. Por mais que durante o tratamento, né, eu tento viver a minha vida o mais normal possível, existem coisas que você precisa ter prioridades e coisas que você vivencia em relação à doença. Então, eu precisei ter um respiro nesse período para entender novamente que eu iria passar de novo pelo tratamento, né? Que a vida estava voltando ao normal, mas precisou dar uma pausa. Então, eu acredito que foi um dos momentos mais difíceis. Mas coloquei na minha mente que se Deus colocou no meu caminho aquilo, né, era porque de fato eu precisava passar, e se eu enfrentei uma vez, se foi sucesso uma vez, iria ser de novo. E que Deus não me desampararia em momento nenhum. E no primeiro momento, Larissa, uma coisa assim, diferente, como eu passei muito bem, graças a Deus, no meu primeiro tratamento, eu não precisei de internação no primeiro tratamento. Eu passava super bem das quimioterapias. Eu chegava da quimioterapia, eu ia fazer caminhada. Então, assim, super bem. Então, pra mim, aquilo dali já era o meu maior milagre. Então, eu não conseguia pedir a Deus a cura da doença. No primeiro tratamento, eu nunca pedi cura. E aí, no segundo momento, eu falei, olha, no primeiro tratamento eu não pedi a Deus a cura. E eu não tive a cura. Então, agora é o momento de eu pedir a cura. Então, nesse momento hoje, eu peço a cura a Deus, que no primeiro tratamento eu já me sentia incapaz de pedir, porque eu me passava tão bem no tratamento que eu imaginava que o meu milagre maior já estava sendo feito ali, sabe? Então, dessa segunda vez agora, eu peço a cura a Deus, que da primeira vez eu não me sentia digna de pedir, sabe? Então, nesse momento, tem essa diferença, assim, eu acho que as visões. E todo o tratamento, eu pedi muito a Deus
que ele me desse força para passar o que fosse para passar e que eu melhorasse o que eu precisasse melhorar como pessoa, evoluir o que eu precisasse evoluir como pessoa. Então, eu acredito sim nos desígnios dele e de que tudo será feito de acordo com a vontade dele. Então, se eu precisei passar, né, novamente por isso, é porque tem coisas a serem ensinadas ainda, coisas que eu preciso aprender, coisas que eu preciso melhorar como ser humano. E aí, gente, a gente conversa sobre algo que é muito importante, né? Que é a questão da fé. Isso a gente não está falando de religião, a gente está falando de fé. A pessoa que tem fé, isso cientificamente falando, ela tem uma chance muito melhor de se curar em várias doenças. Isso eu tô falando de forma geral. Por quê? Porque é isso que a Fran tem mostrado pra gente aqui e isso é o que ela é na vida dela. A pessoa ela fica mais, acredita melhor, ela tem mais alto astral, ela tem mais vontade de viver quando ela tem fé. Então eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes na sua vida e tem sido, né, Fran? E eu acho que além do que você falou que você precisa modificar, eu acho que muito do que você está passando também, eu acho que Deus tem usado a sua vida para poder modificar as pessoas em sua volta. Porque quando a gente olha para uma pessoa igual a Fran, jovem, cheia de vida, igual ela mesma falou, voltando para a vida dela na primeira cura, a gente pensa que a pessoa agora já passou por tudo e ela não pode passar por nada. E aí quando a Fran passa novamente, a gente entende que quando Deus coloca as coisas na vida da pessoa, ela tem a força, porque Deus realmente não dá a carga para quem não dá conta. Porque quando eu olho para você novamente e vejo a força, a fé que você tem, eu tenho certeza que Deus realmente dá a carga para cada um de acordo com o que a pessoa consegue. Com certeza. Então, a gente sabe que a fé da Fran tem trazido cada dia mais ela para o alto astral, para ela ficar melhor, e ela vai ser curada em nome de Jesus novamente. Mas enquanto isso, a sua vida está modificando não só a sua história, não está modificando só a sua vida, mas a de todos nós que estamos em sua volta e das pessoas que vão visualizar esse podcast, as pessoas que vão te ouvir, porque eu tenho certeza que você ainda vai falar muito para muitas outras pessoas. Porque é muito linda a forma com que você vive o câncer. O câncer não é lindo, a gente não pode falar que uma doença é algo lindo, porque só quem vive de verdade sabe, né, o quanto ele te rouba, né? Sim. Que é essa palavra, mas a forma com que você luta contra ele é maravilhosa. E assim, é muito bom ter você aqui falando isso pra gente, para as pessoas também que estão ouvindo a gente ter essa força, porque às vezes a pessoa vai receber um diagnóstico, um parente, e a primeira coisa que a pessoa quer é desistir da fé. E muitas das vezes, quando a gente vê a sua história, a gente fala isso, não, a gente tem que continuar tendo fé. Porque se a Fran tem fé, eu tenho que ter mais ainda, porque ela tá passando por tudo isso e eu não. E assim, claramente, igual você falou, cada um passa por uma dor, cada um tem suas dificuldades, mas é lindo demais a forma com que realmente você vive isso. E voltando agora para essa questão da fé, de como que você tem levado tudo isso, você tem algum plano em trazer essa sua história para essas mulheres? Você já tem algum projeto? Porque você tinha que ter, Fran. Você tinha que ter um projeto, sei lá, alguma coisa. Porque é muito bacana você trazer isso para essas mulheres, principalmente que estão vivendo o câncer de mama. Sim. Você tem algum projeto? Olha, o meu trabalho eu tento ele hoje como formiguinha mesmo. Eu falo que em cada stories que uma pessoa me vê, às vezes na rede social, me viu careca e lembrou de marcar o ginecologista, pra mim já tô ganha. Então hoje meu trabalho de fato é de formiguinha, né? Não tenho um projeto, mas estou sempre à disposição para qualquer pessoa que esteja enfrentando a doença ou que está em um período, né, aí de adaptação em relação a ela, ou que não seja pela doença, que seja qualquer outro problema da vida. Mas, de fato, a maneira que você vai encarar esse problema é o que vai mudar tudo, né? Eu tinha duas opções lá atrás. Eu tinha a opção de não aceitar a doença, de, né, perder a minha vaidade com isso, de me entregar e viver só aquele período de doença, ou eu tinha a opção de encarar, de lutar, de uma certa maneira fazer bem para mim e levar informação para outras pessoas. Então acho que para tudo na vida, a maneira que você encara isso é o que vai determinar tudo, né, em relação. Então me coloco à disposição, de verdade, para qualquer pessoa que queira
conversar, trocar ideia, de saber como foi minha jornada, porque assim como eu recebo, né, acompanho muitas pessoas que também me passam força, e eu acredito que nós estamos aqui realmente para isso, para essa troca, sabe? Muitas pessoas me passam força, e assim como talvez eu consiga passar força para alguém também. Então, de fato, acho que é isso que é a nossa função aqui, né? Poder ajudar, poder estar, né, disponível para o outro. Com certeza. E aí, gente, também tem essa questão, né, da Fran também, ela trabalha com maquiagem, que lindamente ela já traz um autocuidado para as mulheres, né, no seu trabalho, a história dela, tudo isso que ela tem passado para a gente. E uma coisa que eu acho importante a gente colocar aqui, Fran, é que a atividade física, caminhada, o movimento, não ficar deitado, é algo que te ajudou muito, e na ciência também fala que as pessoas, quando estão vivendo câncer, se ela consegue ter esse movimento, esse exercício físico, só quando a pessoa realmente não consegue, né, que o médico vai falar, mas é muito importante, né? Como Claro. que foi para você, assim, viver, às vezes, uma caminhada, uma atividade física durante a doença? Olha, sem dúvida, o não se entregar é necessário, sabe? Então, tem dias e dias. Claro que vai ter dia que você vai estar, né, um pouco mais indispostos. Você precisa, sim, respeitar o momento, né? Precisa, sim, respeitar o seu corpo, os seus limites. Porém, a atividade física, a alimentação controlada, isso vai fazer, sim, claramente muita diferença no seu tratamento. E ela é hoje como forma preventiva, e no período que você está passando pela doença também, é comprovado que auxilia muito na sua melhora. E então, tanto de maneira preventiva quanto também, né, no período da doença, então, atividade física, hidratação, a questão também de alimentação são fundamentais. Eu acho que o autocuidado também, até durante a doença, né? Essa questão da Fran sempre bonita, sempre arrumada, eu acho que isso faz com que você olhe para o espelho e que tenha mais vontade de lutar, né? Com certeza. Tem dias que não dá vontade de nada. Acho que como uma pessoa com tratamento oncológico, ou até mesmo uma pessoa que não passa por isso, né? Tem dia que não dá vontade. Mas depois que você deu uma arrumada, arrumou o cabelo, arrumou o rosto, passou um batom, acho que a gente já fica, né, numa posição melhor e tudo. E uma coisa importante, Larissa, de refrisar assim, é a questão que, desde o início, eu não queria que ninguém olhasse para mim como maneira de pena, de dó, sabe? Então, onde que me fez acordar para a vida nesse sentido? De, peraí, eu quero que as pessoas recebam de mim algo legal. Eu não quero receber das pessoas essa dó, sabe? Essa pena. Então, esse posicionamento também, perante a vida e perante qualquer outra coisa, o seu posicionamento vai mudar tudo. Então, como eu não queria receber essa energia ruim, né, de dó e tudo, eu falei, não, peraí, eu preciso estar bem, eu preciso estar bonita, eu preciso estar forte, eu preciso estar aqui, né, no controle dessa situação, para com que as pessoas também fiquem tranquilas em relação a isso. Então, sempre que você, de repente, em casa, tiver né, uma pessoa passando por esse diagnóstico, acredite, a graça de Deus cobre essa pessoa. E não precisa ter dó, não precisa ter pena, não precisa ter esse olhar, né, de piedade para ela. A graça de Deus vai recobrir ela, e você também precisa passar força para ela. Então, um momento que, de repente, uma pessoa recebeu um diagnóstico, fica tranquilo, faça a sua parte com as pequenas coisas e que tudo vai fluir bem. Gente, eu poderia ficar aqui o dia todo com a Fran, porque a Fran tem uma história linda e a Fran é perfeita para conversar com ela, né? Vocês estão aqui sentindo. Mas a gente precisa finalizar o nosso podcast. E para a gente finalizar, Fran, eu queria que você entregasse para essas pessoas um recado. Pode ser um recado sobre o que você acha que seria bom para elas, o que você passou, mas traga para essas pessoas um recado do fundo do seu coração. Sim. Olha, realmente a mensagem que eu trago para vocês é para vocês não desistirem em momento nenhum da vida de vocês. Realmente continuem, acredite em Deus e extraia aquilo melhor que você tem de dentro de você. Acredite na sua força, acredite naquilo que você tem, né, de melhor, e tente ao máximo levar isso para outras pessoas. E o meu recado para vocês, gente, é o seguinte, né? Como a Fran aqui conseguiu ter essa visualização
Gente, tenham o autocuidado. Esse recado principalmente para as mulheres. Mulheres, façam autotoque. Se vocês têm alguma dúvida de como fazer, hoje, graças a Deus, temos várias informações, temos a internet, mas mais ainda, temos profissionais muito bons na área. Então, se você tem alguma dúvida, peça alguém mais de perto para poder te ajudar, mas não deixe de se tocar, não deixe de se cuidar. Eu falo muito isso na fisioterapia pélvica. A mulher, ela precisa mais que qualquer outro ser ter um autoconhecimento. Então, tenha esse autoconhecimento de forma geral do seu corpo, porque isso pode se salvar. Salvar a sua vida, salvar a forma com que você se vê e a forma com que você se visualiza enquanto pessoa. No mais, gente, eu quero agradecer muito você, Fran, que você continue sendo essa mulher forte, corajosa, que a gente ama muito. Você é um exemplo de vida, não só pela sua doença, você já era, mas agora mais do que nunca, viu? Obrigada. Eu que agradeço o espaço. Enfim, obrigada mesmo pela confiança e que Deus continue nos guiando. Beijinhos, até o próximo. Foi um prazer.